Graça e paz, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, por tua palavra, que é viva e eficaz. Passará aos céus e a terra, mas as suas palavras não vão te passar. Obrigado por esse novo tempo, por tudo que tens feito, porque o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Que essa palavra venha mexer conosco, Pai. Venha nos edificar, porque ela não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria de, nesse primeiro vídeo do ano, fazer uma reflexão com você. Antes de tudo, dizendo que o Senhor é bom em todo o tempo e continue perseverante. Você que tem um sonho, você que tem estabelecido a sua vida diante de desafios, se embasando na palavra do Senhor, ser firme. Eu não sei a dimensão e a proporção que esses vídeos do canal um dia vão chegar, mas eu acredito que, independente de onde chegar, o Senhor é bom comigo, com você, e Ele está agindo e Ele está cumprindo a sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra, amém? Para cumprir. Então eu gostaria de fazer uma exegese bíblica aí, textual, de Josué capítulo 5. Tá? Josué capítulo 5, lá nos versos de número 8 até 12, que diz assim, Josué 5, do 8 a 12. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Vai pegando isso aí. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Guarda isso, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Você se lembra desse lugarzinho? Nós fizemos um vídeo sobre ele. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Olha só, cessou o maná no outro dia. E não tiveram mais os filhos de Israel aquele maná. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Então olha só. Um novo ano que chega, novas possibilidades se abrem, um novo tempo se estabelece, são novos desafios, e embora parece que a vida é simplesmente um ciclo, mas é uma visão muito pobre dizer que a vida é simplesmente um ciclo, porque a vida, segundo a própria história, a academia, né, nos anais da história, a vida é feita de rupturas, de continuidades, né, e de novos paradigmas que estabelecem. Pensando nisso, pensando nessa questão desse novo ano, eu passei a refletir algumas questões, trazendo, e depois eu vou dar a revelação final, né, com relação ao texto. Mas eu comecei a pensar na questão de substituir, né, questão de substituição. Como é complexo a ideia de substituir. Como assim substituir? É um ano que vem, é um ano que foi. É um ano que se estabelece com expectativas de se alcançar coisas melhores ou superações. Da mesma forma é no seio social, no nosso meio, no nosso dia a dia. Quando nós passamos a, por exemplo, pensar em questões simples de substituição, eu logo passo a pensar, né, quando nós tivemos um desafio, quem sabe, de substituir alguém em uma posição hierárquica empresarial, né, ter uma condição no nível, pelo menos, que a pessoa tinha, né,
substituir alguém em algum esporte, um jogador substituindo o outro, né? Estando à altura daquele. É um desafio. Substituindo alguém em determinada área da sociedade, um prefeito que vem, algum que vai. E com isso vem as comparações, isso é inevitável. Eu sempre seremos comparados com pessoas que exerceram as mesmas funções dentro da área que nós estamos atuando. E ministerialmente isso também ocorre. E raramente você vai ouvir a seu respeito aquilo que os outros pensarem. Né? As pessoas comentem a respeito da substituição, né, das pessoas na área que elas estão, comparando com outros que foram muito bons conosco, né, dependendo da área. Eu faço parte de uma área de trabalho que os profissionais da minha área são muito criteriosos e muito críticos. Somos uma área, né, eu leciono, então a área dos professores são muito críticas em relação a tudo. Né? Eu gosto muito de uma frase que alguém disse, que marcou a minha vida, que disse assim: não basta você levantar uma questão que é visível a todos. Não adianta você chegar vendo o problema e falando do problema. O problema é visível a todos. A questão é como eu farei para superar esse problema. Então é muito fácil nós termos a visão de apontar o erro e falar: o erro é isso, está acontecendo isso, mas diante de uma situação assim, qual seria a nossa palavra de superação? Quais seriam as saídas para nós alcançarmos o alvo, né, no sentido de superá-lo, de sanar o problema? É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Porque veja só, entrando propriamente no texto, nós temos a história de um povo. Povo, primeiramente, né, descendente de Abraão. Você tem lá hebreus, depois israelita e agora judeus. Né? Então, hebreus, depois israelitas que vão se estabelecer na terra e, por conseguinte, nos dias atuais, judeus. Nós temos a história de um povo que inevitavelmente marca a história da humanidade. Não é apenas uma cultura milenar. Temos a ideia também de um povo com uma história pesada, de uma história que de dentro do judaísmo nasce o cristianismo. Mas quando nós olhamos e tentamos fazer uma pericópia do texto de Josué 5, nós vamos entender que é inevitável nós não falarmos de Moisés quando falamos de Josué. Isso é um fato, né? É um fato. Então, pensando nisso, eu quero deixar esse tema: conquiste e desfrute, servindo e obedecendo. Amém? Conquiste e desfrute, servindo e obedecendo. Amém? Então vamos lá. Josué, em termos de comparação, quando olhamos para Josué, automaticamente olhamos para Moisés. É como nós falarmos lá adiante, olhar para Eliseu e não olhar para Elias. Não tem como. Porque assim como Josué, filho de Nun, foi sucessor de Moisés, da mesma forma Eliseu foi sucessor de Elias. Né? Então nós olhamos para Números 11, 28 e Josué 1:1. Temos ali o homem chamado Josué, né? Filho de Nun, general, sucessor de Moisés. E nós vemos várias passagens sobre isso, de Êxodo 17:9, Números 39, Números 13, do 9 ao 16. Josué, a Bíblia aparece, né, como filho de Nun, general e sucessor. É alguém que ele, durante o trajeto, e a Bíblia vai dar relato disso, é o servidor, é quem serve, é o quem está próximo. Porque da mesma forma que o livro dos Reis vai falar que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias, da mesma forma Josué é alguém que estava servindo Moisés. Então não é alguém que nasceu ontem, caiu de paraquedas e de repente estava lá. É alguém que serviu, é alguém que viveu, é alguém que viveu nos desertos, que foi provado, mas que estava ao lado do grande líder chamado
Moisés, né, no hebraico ali o Moshe, retirado das águas. Seu verdadeiro nome, né, o nome de Josué foi trocado porque a princípio era Oséias, que mantém o significado de socorro. Para alguns é socorro. O segundo, outra tradução, salvação, ou salvador. Muitos chamam ele de salvação, tá? E depois, lá na frente, nós temos o profeta menor, né? Também Oséias, com esse mesmo significado. Então, para Josué, quando é trocado, né, de Oséias para Josué, ou Yehoshua, significando rever, ou Yahvé, né? Yahvé é o socorro, Yahvé é o salvador, como diz Números 13 e 16 de Deuteronômio 32, 44. Bem, quando falamos de Josué, falamos de um homem que pertencia à tribo de Efraim, conhecido por Moisés. É alguém que tem história com Deus, né? A Bíblia também vai falar que ele era conhecido por Moisés antes de ser escolhido como seu sucessor. Então é alguém que Moisés não colocou lá à toa, é alguém que já estava próximo a Moisés, que Moisés observava, que Moisés confiava, batalhas, alguém que estava próximo a Moisés. Em Números 13:16 vai dizer que Moisés mudou o nome de Oséias, né, que significa salva, para Josué, e haver a salvação no episódio de enviar 12 espias, né, a Canaã. E um dos espias era Caleb, você sabe muito bem, o outro era Josué, além dos outros 10, porque foi apenas Josué e Caleb, os dois espias, que creram que o Senhor faria maravilhas. Creram que eles venceriam os gigantes, ao passo que o relato dos 10 foi negativo, né, de medo. Então, este ato de Josué ter ido, né, com os 11 espias, refletiu o discernimento de Moisés em reconhecer o seu sucessor, né, cujas habilidades militares seriam um símbolo de libertação. Moisés, com faro profético, reconheceu isso, né, que Yahvé, o Senhor Deus, daria a Israel quando lutassem contra os inimigos em Canaã. Daí ele muda o nome de Oséias para Josué, vendo as habilidades nele. Tá? E o nome de Josué aparece pela primeira vez em um contexto militar. Olha que coisa interessante. Aparece pela primeira vez dentro de um contexto de guerra, de batalha. Né? Ele levou o povo à vitória quando lutou em favor de Moisés contra os amalequitas. Isso está lá em Êxodo 17. Então nós começamos a entender aqui que Josué foi alguém realmente forjado na fornalha das batalhas. Porque para um tempo Deus tem um Moisés, que a Bíblia fala, Moisés, o homem mais manso da terra, né? Quando se levantaram lá contra ele seus irmãos Miriam e Arão, né? Não precisou fazer nada, Deus foi lá, Miriam ficou leprosa. Mas para um tempo Deus teve um Moisés, um libertador, um legislador, um homem que suportou, que foi usado por Deus, e Deus usou as habilidades para tirar o seu povo do Egito e suportar os 40 anos. Para esse tempo. Mas por um outro tempo Deus tem o Josué. Um homem de espada, um homem de guerra, um homem valente. Então se eu fosse, e na verdade é o que eu quero aqui, lhe dar um conselho, é que algumas vezes na nossa vida nós temos períodos que nós temos que suportar situações que, sabe, o ano que se passou foi um ano de suportar, de atravessar desertos e vales. Não significa que nós não teremos mais desertos e vales, mas para um tempo, para um específico tempo, quem sabe a nossa postura foi de um Moisés, né? Quem sabe o Senhor disse, né? Há tempo de você agora se acalmar, ser manso, né? E levando a vida dessa forma. Mas nesse novo ano, diante dos desafios, né? Tome a espada, que é a palavra de Deus, e vai para cima. Tomemos a espada de Deus, lá de Efésios 6, e partimos para cima. Porque para cada tempo há uma forma de agir, há uma forma de entender, há um discernimento do Espírito. E conforme o tempo vai passando, é preciso nós termos outras posições em relação a algumas questões da nossa vida. Então, discernimento espiritual,
discernimento espiritual. Amém? Então esse é o primeiro ponto aqui que eu quero frisar. Outros pontos. Josué, como servidor de Moisés, ele subiu com Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 24:13. Josué também alertou o legislador sobre o alarido que vinha do acampamento, Números 32:17. É alguém que estava cuidando. É alguém que estava não dormindo, mas alguém que estava ajudando Moisés naquela grande missão. Josué tinha um lugar na tenda da congregação. Não era qualquer um que estava próximo à tenda da congregação, você sabe isso. A tenda da congregação não é qualquer coisa. Poucos podiam se aproximar. Isso nos remete à ideia de intimidade com o Senhor, de zelo para com as coisas de Deus. Sua preocupação também quanto ao bem-estar de Moisés o manteve afastado dos conflitos movidos por ciúme e inveja que cercaram Moisés durante os anos no deserto. Ou seja, a ideia dele estar próximo a Moisés fez com que ele cada vez mais se afastasse dos maldizentes. Então, venhamos estar mais próximos a Jesus e mais longe dos conflitos que tentam nos tirar da presença de Deus. É isso que o texto quer nos ensinar. Josué também foi um dos 12 espias enviados para conhecer Canaã, Números 13:16 fala isso. E apenas Josué e Caleb trouxeram um bom relatório vitorioso de conquistas, ou seja, em meio às adversidades, em meio às lutas, falemos aquilo que o Senhor quer. Falemos vitória. Abençoemos os nossos irmãos. Amém? E apenas Josué e Caleb foram os únicos também, de toda aquela geração de israelitas que receberam uma promessa de entrar na terra e receber herança. Porque você lembra que os israelitas de 20 anos para cima não entraram, você sabe muito bem, eles não entraram, possuir a terra, apenas os filhos dele. Esse é outro ponto interessante também. Apenas Josué e Caleb trouxeram um bom relatório de que seriam vitoriosos. Algo interessante também é que tudo isso enfatizou, na época, enfatizaria o papel dele como sucessor de Moisés na liderança do povo na Terra Prometida. Então, tudo aquilo que ele passou, na verdade, ele estava escrevendo a sua história e, consequentemente, a sua carreira ministerial estava sendo forjada, mesmo ele não estando à frente do povo, ele servindo. Então ele servia e nesse servir ele foi sendo projetado por Deus para algo maior. Que coisa. Então essa sucessão foi comissionada oficialmente em Números 27, onde Moisés impôs publicamente as mãos sobre Josué, colocando ele diante de todo o povo, destacando a figura dele como uma figura importante. E o sumo sacerdote Eleazar discernia a vontade de Deus por meio do uso do Urim e do Tumim, ao passo que Josué seria o grande líder do povo. Então Josué liderava o povo a partir das forças militares. Josué e Eleazar também receberam instruções concernentes à distribuição das terras em número 32 e número 34, os dois capítulos importantes. Algumas questões, algumas considerações. O papel desempenhado por Josué foi guerreiro, que lideraria os israelitas na vitória contra seus inimigos, era representante do povo diante de Deus, foi sucessor de Moisés. Olha só o histórico de Josué, não é para qualquer um não. Esse aqui era chapa quente. Foi um líder espiritual e militar do povo. Deus falou diretamente com ele com as mesmas palavras que Moisés dissera: esforça-te, tem bom ânimo. E Deus falou isso 3 vezes, está lá em Josué capítulo 1. Deus falou exatamente essas palavras. Deus já havia ordenado a Moisés fortalecer e encorajar Josué. Em Deuteronômio 3 e Deuteronômio 1, Deus havia falado para Moisés encorajar Josué. E Deus vem confirmando, porque Deus é assim. Você está trabalhando para Deus e você acha que as coisas vão ficar assim mesmo. Não, e Deus vem falando que você vai ampliar os teus horizontes. Deus vem, ele fala e ele confirma, porque ele não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E a Bíblia vem falando, como seu antecessor, ele teve um começo um pouco incerto, assim
Moisés preocupou-se, né, com a sua habilidade de falar. Você lembra lá em Êxodo 3, ele se preocupava em falar em público. Josué, de certa forma, também, em como assumir o lugar deixado por uma pessoa de tão elevada estatura e servo do Senhor. Então você vê que em Êxodo 3, Moisés tem a preocupação de falar, né? São homens de língua, né, pesada. E Josué 1, Josué também. Poxa, como que eu vou substituir um homem dessa envergadura? Então a ideia de substituir o outro, né, que eu falei no início lá. Como é possível substituir um homem que a Bíblia dá relato que falava cara a cara com Deus, ou seja, Deus não ocultava, né? Deus não falava com ele por meio de visões ou coisa assim, Deus era direto. É isso que está acontecendo. Deus não fazia, né? Deus era claro com Moisés na revelação. E por isso a Bíblia vai falar no finalzinho de Deuteronômio, no último capítulo, né? Jamais se levantou Israel, o meu quando Deus falava cara a cara, né? Como seu servo Moisés, boca a boca. Então muitas das atividades que Josué desempenhou seriam encaradas como imagens no espelho das anteriores de Moisés, né? Por exemplo, como Moisés fez, né? Josué também enviou espias para investigar a terra prometida. Você tem Números 13 e você tem Josué 2. Né? Como Moisés liderou o povo entre as águas, lá em Êxodo 13, 17 e 15, 21, Josué 3 e Josué 4. Josué também cortou, você sabe muito bem, né, por meio que Deus deu a ordem ali, eles atravessaram o Jordão. Da mesma forma que antes Moisés havia atravessado o povo pelo meio do mar. Né? Deus fez o Faraó com seus cavaleiros, né, morrerem em minhas águas. Como Moisés, né, testemunhou a circuncisão de todos os israelitas do sexo masculino que estavam com ele, em Êxodo 4, Josué também fez circuncidar os homens, né, sexo masculino, em Josué 5, do 2 ao 9, como nós lemos na nossa leitura. Como Moisés, uma figura interessante, né, que celebrou a Páscoa com Israel em Êxodo 12, Números 9 e 1. Josué também celebrou a Páscoa em Josué 5, que nós vemos. Na verdade, foi a terceira Páscoa. Né? Como Moisés, uma figura, aproximou-se dele quando estava sozinho, né, e deu ordem para que tirasse o calçado. É o episódio da sarça, lá no início do seu chamado. Né? Em reverência à Terra Santa. Também a mesma coisa aconteceu com Josué. Um soldado, um varão, né, estava ali, e aí a Bíblia vai falar em Êxodo 3, do 1 ao 5, que Moisés ouviu, né, a fala, né, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é terra santa. E a mesma coisa aconteceu com Josué, quando ele vê a figura daquele guerreiro. Tu é do nosso ou do nosso? Tu é de nós ou dos nossos inimigos? A Bíblia vai falar que ele fala que não é nem de um nem de outro, né? Mas ele é líder do exército de Deus. A Bíblia fala que Josué se prostra e adora, ou seja, uma clara alusão a Cristo ali, uma teofania. Amém? Então, já entrando no livro de Josué agora, a gente vai falando, né? Tanta coisa que a gente vai trazendo à tona. Mas vamos lá. O conteúdo do livro de Josué, né? Um livro que vem do século XIV, antes da Era Comum, até o século XIII ali, antes da Era Comum. Tá? O livro de Josué pode ser dividido em 3 partes, tá ok? Então, as 3 partes aí que o livro pode ser dividido é o seguinte. Josué, do capítulo 1 ao capítulo 12, a primeira parte, né? Temos as conquistas, os acontecimentos se dão numa área mais limitada. Tem como pano de fundo o santuário de Gilgal. Vamos falar um pouquinho de Gilgal, tá? Gilgal próximo a Jericó, e como essa cidade está no território da tribo de Benjamim, é provável que as narrativas provenham de tradições cultivadas também no âmbito dessa tribo de Benjamim, tá? E talvez também da tribo de Efraim, que era próxima à tribo de Benjamim. A preocupação, interessante, a preocupação é fortemente etiológica, ou seja, que pesquisa a causa, a origem das coisas. Por quê? Porque procura explicar fatos, nomes de lugares. Nós vemos isso claramente, edificações, ruínas, para que uma geração que vive muito tempo depois, né? Por isso você vai ver no livro de Josué a expressão seguinte, até o dia de hoje. Nós vimos muito essa expressão em Josué, até o dia de hoje, tá? Então a segunda parte de Josué 13 até 21 apresenta também a partilha da terra, né, entre as tribos,
Aí nós temos a ideia também de servindo-se de documentos geográficos, né, que descrevem as fronteiras das tribos, que remontam aí à era pré-monárquica, antecedendo os reis de Israel e de Judá, e de listas de lugares e cidades provenientes do tempo da monarquia. Então, o capítulo 21 é talvez também um acréscimo feito na época pós-exílio, se bem que essa questão é muito debatida ainda entre historiadores, né, eruditos e tudo mais. A terceira parte, capítulo 22 e 24, e se encerra o livro, apresenta o fim da vida de Josué e consta de 3 conclusões principais. Primeiro, o retorno das tribos transjordânicas para seus territórios, Josué 22 fala isso. O último discurso de Josué no capítulo 23 e a aliança em Siquém, a morte de Josué, capítulo 24, né, que ele fala com o povo lá, quem, né, servisse a Deus ou aos Deus que viram os pais dele, né, mas ele e a casa dele serviria ao Senhor. Versículo interessantíssimo, por sinal. Então, isso aqui é só o pano de fundo, já foi 25 minutos, né? É só o pano de fundo, né, para a gente entender um pouquinho o livro, tá? Vamos lá, então. Capítulo 1, para a gente chegar até o capítulo 5. Vamos ser bem sucinto agora, tá? Capítulo, se formos fazer um resumo de Josué, para a gente tentar fazer exegese, estou fazendo isso para você entender a exegese do texto, tá? Então, no capítulo 1 de Josué, nós temos a condição para ter a terra. Você vai entender que Deus está falando de maneira com Josué bastante específica. Deus é muito específico com Josué. Vamos ver que Deus fala com Josué certinho. Então você viu que Deus falou com Josué, né? Que ele era servidor, Moisés era morto, muda ali o nome e tudo mais. Então, Deus já vinha falando com Josué desde o capítulo, desde do Deuteronômio ali, né? E Josué é apresentado ao povo, Moisés morre. E a grande questão é que não é que Moisés foi, quem sabe, para os israelitas eles têm Moisés como uma espécie de quase messias da época. Mas é que naquele tempo, naquela época específica, Deus precisava de alguém que tivesse as características e as aptidões de Moisés. Por isso que quando Deus escolhe, está escolhido. Por isso se alegra onde Deus colocou você. Porque nesse tempo, nessa época, exatamente alguém como você que Deus quer usar aonde você está. Então às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas Deus poderia ter levantado outro. Não. Não. Porque Deus não erra, irmãos. Em Jeremias Deus fala, olha, eu te conheci no ventre da tua mãe. O salmista Salmo 139 fala assim, eu vi você ainda como uma substância informe, e em meu livro foram escritos todos os teus dias, antes mesmo de você existir, antes mesmo deles existirem. Então, muita gente passa a falar assim, Deus poderia ter levantado A e B. Não, para cada época Deus tem alguém, Deus não erra. Ninguém é substituível, eu acredito. Mas em cada tempo, na eternidade, de maneira que nós não podemos explicar com palavras e com pensamento racional humano, Deus estabeleceu pessoas para tempos específicos, com missões específicas. Porque não daria certo tirar Josué de um tempo e colocar lá onde Moisés. Porque precisava ser alguém do estilo de Moisés. Agora, olha que interessante. Quando a Bíblia fala assim no capítulo 1, verso 1 de Josué, depois da morte de Moisés, vírgula, servo de Javé. Então Deus está falando assim, ó, olha, o escritor está falando, ó, depois da morte de Moisés, quem que era Moisés? Vírgula, servo de Javé. Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar. Olha como que a Bíblia é categórica. É como se Deus estivesse falando assim, ó, você vai ver no capítulo 2, meu servo, aí Deus fala, meu servo Moisés morreu. Agora levanta Josué, atravessa o Jordão, ou seja, meu servo está morto. Mas a Bíblia fala antes que ele não simplesmente morreu, mas ele morre lá no alto do monte. É tão fato, é tão fatídico, é tão interessante como a Bíblia narra a história de Moisés, que a Bíblia no finalzinho não dá a entender que você não vai entrar na Terra Prometida simplesmente porque você
você não me santificou. Mas não é simplesmente isso, olha só. A Bíblia vai falar, no capítulo 34, verso 5, que Moisés, servo de Javé, morreu aí mesmo, na terra de Moabe, conforme a palavra de Javé. Foi sepultado no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-Fegor. Né? Até hoje ninguém sabe onde fica a sepultura dele, porque Deus ocultou. Então não foi simplesmente uma morte e o povo atravessou com Josué, não foi isso. Deus falou, ó, eu vou te levar aqui em cima do monte, mas você é diferenciado até na morte por ser alguém especial para mim. Oculta o corpo e a sepultura de Moisés. E Judas vai falar que houve sobre isso. Olha só. Satanás que disputou com o arcanjo o corpo de Moisés. Que coisa impressionante. Isso aparece em alguns apócrifos. Parece que a ascensão de Moisés é o apócrifo. Não me lembro bem. Que coisa interessante. Então, Deus está falando para Josué, o meu servo é morto. Mas Deus não está falando simplesmente, ó, ele morreu, agora você vai sumir. Não. Olha para Moisés, Josué. Olha a história desse homem. Você vai liderar o meu povo, você vai fazer o povo herdar. Só que tem uma coisa, meu servo se foi, mas lá em cima do monte ele ficou. De lá de cima do monte eu levei ele. Então Moisés não foi simplesmente, Deus simplesmente não levou ele, mas o ministério de Moisés acabou lá em cima. Que a nossa carreira venha a ser uma carreira que venha acabar lá em cima. Que em nome do Senhor Jesus você venha começar escalando em Deus, se aperfeiçoando em Deus, combatendo o bom combate em Deus. Mas lá no final seu ministério vai acabar lá em cima. Que coisa linda. A Bíblia fala que tinha 120 anos, né, quando morreu, sua vista não tinha enfraquecido nem se esgotara seu vigor. Mas Deus falou, agora a sua missão foi-se. Agora é outro. Que coisa linda. Aí a Bíblia fala depois que Josué, filho de Nun, estava repleto do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Moisés impôs as mãos sobre ele. O poder da oração. Que coisa linda. E a Bíblia vai falar 3 vezes, do 34, capítulo 34, no verso 10. Nunca mais surgiu profeta que Deus falava face a face. Verso 11, ninguém se igualou a Moisés. Verso 12, ninguém se igualou a Moisés. A Bíblia é categórica em dizer. Por quê? Porque somos únicos, irmãos. Ninguém é igual eu a você naquilo que Deus quer. Ninguém é igual eu e você no propósito que Deus estabeleceu para nós. Agora voltando. A Bíblia vai falar que Josué ficou cheio do Espírito Santo de sabedoria, né? Porque Moisés lhe impuseram as mãos. No verso 1 de Josué, capítulo 1, verso 1, olhe para Moisés, meu servo, Deus está falando. Ainda no verso 1, Moisés morreu, você foi auxiliar, então você assuma, é isso que Deus está falando. No capítulo 1, verso 2, levante-se, vai e faça, é isso que Deus está falando. Agora você se levanta, vai e faça aquilo que eu estou estabelecendo para você fazer. E sabe, nesse tempo você olha e você fala, poxa, sepultou-se tanta coisa que eu queria que tivesse acontecido no ano anterior. Deus falando, levanta, meu filho. Faça a força em você, a vigor em você. É um ano de você continuar com a tua espada afiada, dependendo da palavra, se baseando na palavra. Verso de número 3. Deus disse para Josué, né? Onde vocês pisarem, eu vou dar como herança. Sigam minhas instruções, eu vou dar como herança a herança de vocês. Verso 5, eu estou com vocês. Verso 6, firmeza, coragem, você foi escolhido para essa missão. Cumpra essa missão, eu estou com você. Verso 7, cumpra a lei que Moisés, meu servo, ordenou. Não te desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas tem de cuidar de fazer tudo conforme está escrito no livro da lei, assim como Moisés fez. Siga, não saia fora da rota. Sabe, tem pessoas que não podem ser um pouquinho mais abençoadas, ela já sobe para a cabeça, já sai fora da rota, já esquece quem era antes de herdar as bênçãos. Então Deus está falando para nós nesses dias, sabe, vá, conquiste, eu estou com você, mas não se aparte do teu coração as palavras, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Sabe, a terra prometida era muito bom, a promessa era algo maravilhoso, mas a promessa não pode anular o Deus de nossas vidas. A promessa de Deus
ela tem um peso muito grande porque nos faz caminhar. Mas o Deus da promessa é maior do que a promessa. O Deus da promessa é maior do que a promessa. Que coisa interessante. Aí nós chegamos exatamente no capítulo 2, né? O capítulo 1 fala sobre a condição para ter a terra, que é essa que eu falei. O capítulo 2 fala sobre os 2 espias que vão até Jericó, que eu fiz um vídeo passado sobre isso. No capítulo 3 fala que eles atravessam o Jordão. É o episódio exatamente ali do rio que se abre, né? Semelhança ali também de Moisés, no Mar Vermelho. E o capítulo 4 é um capítulo interessante, fala sobre as 12 pedras no meio do Jordão que são retiradas e é feito e levantado um memorial em Gilgal, capítulo 4, versos 19 e 20. Eu fiz tudo isso para tentar estabelecer exatamente o texto que nós vamos então nos embasar agora, que nós vamos entrar. Bem, agora chegamos no capítulo 5, que é o capítulo base do nosso tema aqui. Não se esqueça do tema. Qual é o tema? Conquiste e desfrute, servindo e obedecendo. Conquiste, Josué, e desfrute, Josué. Conquiste e desfrute, servindo e obedecendo. Servindo quem? Servindo o quê? Isso aqui é um ponto interessante, né? Então, olha só. Conquiste. Josué conquistou pela espada. Nós conquistamos pela palavra, né? Porque a espada é a palavra de Deus. Desfrute. O povo desfrutou da terra prometida. Nós desfrutamos das bênçãos conquistadas por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque tudo que ele conquistou na cruz do direito nosso é a nossa herança. Servindo, Josué serviu Moisés. E nós servimos Jesus e servimos o próximo. É bem simples. Obedecendo quem? Josué e o povo obedeciam a lei. E nós obedecemos o mandamento maior, que é o amor pelo próximo. Então, conquiste pela palavra, desfrute das bênçãos que Cristo conquistou, servindo Jesus e ao próximo, obedecendo o mandamento maior, que é o amor. Amém? Entremos no texto, então. Bem, nós lemos nesse texto um caso interessante do capítulo 5, né? Quando os filhos de Israel fazem ali a circuncisão, que era se vê no livro de Gênesis, Deus deu a lei a Abraão a partir dos 8 dias de nascido. Todo o hebreu ele circuncidava o seu filho, né, no 8º dia. Mas a Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 5, do verso 2 ao verso 4, né, que o povo não havia sido circuncidado. Esse povo que estava com Josué. Por quê? Desobedeceram a Deus. Não foi necessariamente isso. Então, olha só que coisa interessante. No verso 2, a Bíblia fala, passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Deus está dizendo, passa de novo a circuncidar o povo. Então, essa ideia de passar de novo, ou seja, passa novamente a circuncidar o povo. Ele está lembrando algo que Moisés tinha feito lá atrás, há muito tempo atrás, né? Mais de 40 anos atrás. Então a palavra aqui é retornar, é shub no hebraico, né? Passa a circuncidar de novo, tá? A sua anterior condição de circuncisão, como um povo que se relaciona, né? De relacionamento convencional com Jeová, ou seja, uma multidão, um misto de gente que acompanhava o povo. Você se lembra que nós falamos sobre isso no vídeo passado também. Existiam pessoas que não haviam sido circuncidadas ali. E outro ponto interessante também é que Josué teve que circuncidar os filhos de Israel, né? Era um pré-requisito, né, da festa da Páscoa. Isso está lá em Êxodo 12. Para participar da Páscoa tinha que ser circuncidado, né? Então Deus exigiu todos os machos que fossem circuncidados. Agora, se você ficar lendo do verso 2 até o verso 4, você vai ver que foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, né? E aí a gente vai parar assim e procurar entender, né? O povo não negligenciou a questão propositadamente, né, a circuncisão. O povo não é que o povo não queria.
Mas o que adiantaria se ser circuncidado com o coração pensando no Egito, desobedientes, né? O povo estava falando mal do seu líder. Então a grande ideia aqui é que Deus, provavelmente alguns teólogos vão chegar nessa conclusão, que Deus proibira a circuncisão. Deus não queria circuncidar o povo, porque Deus condenou aquela geração ao deserto, morreria ali. Nós vimos no vídeo passado isso. Então, a circuncisão parece que Deus mesmo proibiu a prática dela, porque a nação estava sob juízo de Deus, né? E o povo se rebelou repetidamente, praticou a idolatria e recusou, né, entrar na terra. Lá em Números 14 nós vemos isso. Então, agora Deus está começando com Josué uma nova fase. Deus está falando agora, circuncida o povo. Agora circuncidemos o coração, né? Porque a circuncisão não significa nada hoje em dia. É o prepúcio ali do homem, né? Mas por trás existem as questões espirituais, que a circuncisão Paulo chama, que não é grande coisa, mas sim o coração está compungido, né? Está marcado, né, pelo Espírito de Deus, né? Ser sensível à voz de Deus, obedecer à vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, já entrando no texto que nós lemos, após a circuncisão, toda a nação ficaram no seu lugar até que sarassem, né? Levaria um tempo até os homens sararem para continuar a caminhada. No verso 9 vai dizer: disse mais o Senhor Josué: hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. Daí chamou-se o nome daquele lugar de Gilgal. Você pensa, o que foi o opróbrio do Egito? O que foi esse opróbrio do Egito? Refere-se à ideia da suspensão de acordo contido na aliança abraâmica, né? No qual a circuncisão era um sinal, né? Aí a ideia ali é erpé, a palavra no hebraico, significa condição de vergonha, de desgraça. Então ele está falando: eu removi hoje de vocês esse erpé, eu removi hoje essa vergonha, essa desgraça, né? Dos israelitas, né, que haviam anulado a aliança do Senhor. Então Deus manda circuncidar. Deus renova aquela aliança. O Senhor também remove o opróbrio do povo. Olha que coisa linda. E aí a Bíblia fala, ainda no verso de número 10, que quando eles estavam acampados em Gilgal, eles celebram a Páscoa. Então olha só, esta foi a terceira Páscoa. Tá? A segunda havia acontecido em Números 9, a primeira em Êxodo 12, essa havia sido pelo menos registrada, que nós temos na Bíblia. Essa possivelmente foi a terceira Páscoa registrada. E a grande questão é que o lugar passou-se a se chamar Gilgal. Gilgal. Nós começamos a procurar entender esse lugar, né? Que lugar importante, qual é a importância desse local. Então nós chegamos em algumas conclusões sobre Gilgal. Vamos lá. Apesar da maioria das nossas traduções, o versículo apresenta a expressão retirei de sobre vós, né? Numa tradução mais literal seria revolver, ou seja, galote de sobre vós, né? No sentido de mover de lugar, deslocou, afastou deles, né? Aquele opróbrio, tá? E aí nós entramos para entender a palavra Gilgal. Possivelmente nós vemos nos textos do Pentateuco, em Deuteronômio, que fala sobre Gilgal. Então Gilgal tem uma importância, tem um simbolismo todo especial dentro da Bíblia. Gilgal aparece como um cenário em diversas passagens do Antigo Testamento. Nós vamos citar só algumas aqui, tá? Gilgal foi a principal base de operações de Israel na conquista da Terra Prometida, sendo estabelecida ali a 12 pedras comemorativas, né? Foi dali também que Josué liderou a campanha contra Jericó, na região sul, Josué 4 que nós vimos, Josué 6, Josué 10. Foi em Gilgal também que a geração que cresceu no deserto foi circuncidada, que nós acabamos de ver aqui. Em Gilgal também a primeira Páscoa foi celebrada, né? Em Canaã, realizada em Gilgal. Em Gilgal também que o maná cessou. Foi em Gilgal que Josué começou a distribuir o território conquistado às 12 tribos, Josué 14. Então, Gilgal tem uma representação toda especial dentro desse novo cenário, dentro desse novo tempo para com o povo israelita. Outro ponto interessante é que quando falamos de Gilgal,
Gilgal propriamente seria a nossa base central para nós entendermos, né, esse novo contexto, esse novo ano que se inicia e tudo mais. Porque pode ser que nós estejamos vendo espiritualmente, estejamos numa Gilgal, estejamos numa terra, pisando numa terra chamada Gilgal, onde Deus está removendo coisas antigas e Jesus já estabeleceu para nós coisas novas. Deus passa a nos instruir, a falar conosco que nós precisamos caminhar e tomar aquilo que é nosso como herança nas regiões celestiais. Então, Gilgal, a questão é o verso 9 e o verso 10. Né? Após celebrarem ali a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e vem o verso 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Eles comeram do fruto da própria terra que eles haviam entrado. Pães asmos e sem fermento, cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram, verso 12, do produto da terra, cessou o maná. Entraram, se apossaram em Deus, fez cessar o maná. Lembra que o maná caía todos os dias, ele pegava uma porção e comia naquele dia. No próximo dia, Deus dava outra porção. Profeticamente, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus está, de certa forma, relembrando, porque o pão de hoje Deus dá hoje, o pão de amanhã Deus dará amanhã. Mas agora ele está falando, olha, durante todo esse tempo eu supri vocês, né? Eu provi vocês, eu sempre estou com vocês, mas a partir de agora, vocês vão, como um povo unido, desfrutar da terra que mana leite e mel. Porque literalmente vocês viram as minhas mãos trazendo a vocês o pão, mas agora vocês vão tomar da terra. Até parece que eu vejo o Adão expulso, né, do Éden, e eu vejo o Adão sendo restaurado no sentido do povo, né? O Adão dentro do Éden e o Adão pós-Éden aqui nessa passagem. Agora é interessante que a Bíblia fala que e não tiveram mais filhos de Israel o maná, mas naquele mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Cessou-se o maná. Cessou-se aquela provisão. Não significando que a terra prometida não era a provisão. Aliás, 430 anos Deus havia prometido a Abraão que os filhos dele seriam ali no Egito, seriam afligidos, né, por uma nação, no caso foi o Egito. Depois caminharam 40 anos e agora estão entrando nessa terra, estão desfrutando daquilo que Deus falou lá atrás ao seu servo Abraão. Então o que nós aprendemos aqui? O princípio que nós aprendemos aqui, o maná cessou também porque o povo havia chegado à terra prometida, que dispunha de recursos para o sustento de todos. Você sabe, até aqui vivemos alguns dias complicados, né? Vimos a provisão de Deus, mas a partir de agora você está falando, produza. Você é abençoado, onde você tocar será abençoado. Desfrute, entre na terra, entre no propósito que o Senhor falou. Onde você tocar será abençoado, a tua entrada e a saída. A terra vai te obedecer. Por quê? Porque os cardos e abrolhos, a Bíblia fala que quando Adão peca, cardos e abrolhos passam a nascer. E a estrutura, segundo alguns teólogos, entre os animais, não existia animais carnívoros. É por isso que você vai ver Isaías profetizando que o lobo pastará com o leão. A criancinha colocará a mão onde é a morada das cobras, dando a entender que no reino de Cristo todas as coisas serão restauradas, porque assim era no Éden. E agora que interessante, o Senhor está estabelecendo o povo na terra, já dera a terra, o povo está conquistando e o povo está tomando posse. Então nesse novo tempo, meu irmão, eu quero falar para você, viva tudo aquilo que o Senhor falou para você. Não tenha medo, avance firme naquilo que o Senhor já preparou, porque o maná já cessou. E agora a bênção está dentro de mim e de você. Nós carregamos dentro de nós. Nós somos abençoados e abençoadores. Então, por onde você andar, os milagres vão acontecer. Porque você é o pequeno Cristo. Nós somos os cristãos. E nós manifestamos o reino aqui
aqui na terra. Nós manifestamos o céu na terra. Então, ao invés de pensar no maná que caía, falar, não, a provisão se manifesta, porque eu trago Deus dentro de mim, eu manifesto esse Deus, e esse Deus faz. Agora, só para a gente fechar, Josué foi lembrado de fato, né, como um grande homem, formidável líder, escolhido por Deus, que exercitou a fé de acordo com a vontade do Senhor, como representante também do povo diante de Deus e liderando os israelitas, né, naquela aliança renovada. Observemos também que, olha só, Jesus é o equivalente grego do nome hebraico Josué. Yeshua, né? Yeshua, né? Equivalente grego, no sentido de um líder que mostrou ao seu povo o caminho da fé e o levou à aliança com Deus. A vida de Josué foi uma prefiguração da do Filho de Deus. E a minha e a tua vida também precisa ser uma prefiguração do Filho de Deus. Porque nós somos co-herdeiros em Cristo, né? Com Cristo. Né? Nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Ele foi o primogênito, né, de muitos. Amém? Que nós venhamos, como diz o texto, né, o título, conquistar pela palavra de Deus, desfrutar mediante as bênçãos que Cristo já conquistou, servindo, Jesus é o próximo, e obedecendo o mandamento maior, que é o amor. E venhamos nos solidarizar com o nosso próximo, venhamos ter mais atitudes que palavras, venhamos dar passos de fé, venhamos manifestar o céu na terra entre os homens. Amém? Eu desejo para todos nós um ano repleto de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida ricamente, continue abençoando.